Numa distribuição sinapse, efeito estufa. O que está acontecendo com o tempo? De um calor nunca antes visto, a terríveis tempestades. Algo estranho está acontecendo com o tempo. O aquecimento global é real. E é mesmo. Não temos base para dizer que mais CO2 no ar levará a um aquecimento global catastrófico. Mas o que realmente sabemos sobre o efeito estufa? Lidamos com algo sobre o qual existe uma verdadeira incerteza na ciência. Existe uma solução real para a nossa dependência dos combustíveis naturais? Se a humanidade quiser ter um futuro neste planeta, teremos inevitavelmente que encontrar uma outra fonte de energia. E será que a América e o resto do mundo têm a vontade política para resolver aquela que pode vir a ser a mais problemática questão do século XXI? A ideia de reduzir os níveis de emissão de dióxido de carbono até o ano 2010 é uma completa fantasia. Nós, enquanto sociedade, não vamos fazer isso. Hoje, as séries científicas e investigativas da PBS unem suas forças para descobrir a verdade sobre o aquecimento global. Durante a sua existência, o ser humano sempre acreditou que o tempo era regido por forças que estavam fora de nosso controle. Mas hoje não temos mais tanta certeza disso. Dizem que alguma coisa estranha está acontecendo com o tempo. De tempestades e furacões a grandes secas. Terríveis ondas de calor atingiram o Texas e a Flórida. Áreas que há milhares de anos apresentam temperaturas já elevadas. Que outra prova precisamos para crer que o aquecimento global é real? Alguns dizem que o futuro pode ser apocalíptico. Com o derretimento da calota polar, o nível dos oceanos poderá subir até 6 metros. Nos últimos anos, tivemos um aumento nas probabilidades de ocorrência de situações extremas. Começamos a notar que essas situações estavam ocorrendo com mais frequência do que o normal. E as pessoas começaram a ligar isso ao aquecimento global. O vice-presidente Al Gore está tão convencido de que são os homens que estão causando o aquecimento do planeta que pleiteou um tratado internacional comprometendo a América a reduzir drasticamente as emissões de petróleo, gás e carvão. Ele declarou que a queima desses combustíveis coloca na atmosfera gases do efeito estufa, que retêm o calor e aquecem a Terra. Seus adversários dizem que os riscos estão sendo exagerados e que qualquer tentativa para limitar ou mesmo se livrar do petróleo, do gás e do carvão, que fornecem 90% de nossa energia, causaria uma catástrofe econômica, de alto desemprego à recessão. O governo dos Estados Unidos está se identificando com uma política que seria devastadora. O objetivo a longo prazo do vice-presidente dos Estados Unidos é eliminar completamente todo o combustível natural do país. Esse é o seu objetivo. No centro dessa controversa questão, existe uma luta pela verdade. Tirando toda a retórica e politicagem, o que a ciência realmente sabe sobre o aquecimento global? Essa pergunta colocou em evidência uma ciência que sempre esteve na obscuridade: a climatologia. Mas o sistema climático passou a ser muito complexo. Estamos nos aproximando do fim. O nível de CO2 está 2 vezes maior atualmente. E as declarações dos cientistas sobre o futuro variam muito, assim como a sua luta para determinar se as mudanças no clima são naturais ou causadas pelos seres humanos. Um aumento de 2 graus na temperatura é suficiente para mudar todo o clima radicalmente. Os padrões de precipitação serão inteiramente diferentes, a quantidade de precipitações também. O clima muda, tendo ou não o ser humano algo a ver com isso. Existe uma pequena anomalia chamada de período glacial. A Terra passa naturalmente do seu estado natural para ter 1.500 metros de neve sobre Chicago. O clima é muito instável. Neste documentário, Nova e Frontline partem para descobrir a verdade sobre o aquecimento global.
Muita coisa está em jogo. Qualquer nova ameaça climática não pode resultar num perigo econômico muito grande para os Estados Unidos. O que pode ser mais básico do que isso? Da riqueza das nações ao futuro do planeta. O ser humano está aquecendo a Terra? Ou será que somos uma influência insignificante se comparados às forças naturais que determinaram o clima ao longo de milhões de anos? Se você parasse e resolvesse criar uma questão pública que viesse a ser o maior pesadelo de todo cientista e comunicador do mundo, nada poderia ser melhor que o efeito estufa. Você está lidando com algo muito complicado. Está lidando com uma coisa para a qual a ciência só tem incertezas. Não é que estejam querendo esconder alguma coisa. Lidam com algo que tem enormes consequências para as pessoas e com uma coisa cujos efeitos vão começar a aparecer daqui a 30 anos. E o que fazem? Viram para as pessoas e dizem, certo, faça alguma coisa a respeito. É, na verdade, uma onda de calor de proporções globais e históricas mais do que... A questão é tipicamente exposta na mídia com uma simples pergunta. Vai ficar mais quente? Os índices de hoje no Canadá mostram que este outubro de 98 foi o mais quente da história na Terra. Infelizmente, quando as pessoas falam em aquecimento global, é sempre em termos de, nossa, como esse verão foi quente. Isso não funciona, porque tempo e clima são duas coisas diferentes. O clima é uma coisa mais a longo prazo. O tempo é algo diário, horário, mensal. E quando falamos em efeito estufa, estamos falando de clima. James Trefil é um físico e escritor de artigos científicos que segue a questão do aquecimento global de perto. Para saber se realmente está ficando mais quente, precisamos saber como foi no passado e verificar se o que estamos vendo não é apenas uma oscilação. Quer dizer, eu lembro quando eu era pequeno, nos anos 50, ouvia falar sobre o período glacial que estava por vir porque estávamos passando por uma onda de frio. E lembro de capas de revista mostrando geleiras em cidades americanas. Então, se você pegar um período de tempo muito curto, se analisar a temperatura a curto prazo, pode obter resultados bem malucos. Para podermos dar um diagnóstico de aquecimento global irreversível, teríamos de analisar a temperatura ao longo de séculos e numa boa parte do globo terrestre. Você precisa pegar a temperatura de centenas de anos, ver a média e verificar se daí há uma partida significante para essa questão. É isso que é mais difícil fazer. Tempo ruim em um lugar, num certo momento, não prova que o clima está mudando. Para provar que o ser humano está aquecendo a Terra, é preciso ter um conhecimento detalhado de todo o clima na Terra ao longo de grandes períodos da história. E isso acabou se tornando um enorme e complexo desafio para a ciência. A Terra é muito grande. 3/4 dela é coberto de água. Há enormes calotas polares, desertos e montanhas. Mas, de alguma maneira, os cientistas precisam medir a temperatura global da Terra. Hoje, a temperatura da Terra é medida diariamente em todo o globo, através de redes internacionais e estações, na Terra e no mar, que medem a temperatura, a pressão, a chuva, a umidade e muitas outras variáveis. Essas medidas são a base de informação para a climatologia. Milhões e milhões de índices foram examinados, corrigidos, ajustados e sintetizados. O problema é que essas medidas só vêm sendo feitas sistematicamente há um século. Com a média calculada, obteve-se um padrão. Ao longo dos últimos 100 anos, a temperatura subiu 1 grau Fahrenheit, ou cerca de meio grau Celsius. Esse é um registro da temperatura em toda a superfície da Terra, não de apenas um lugar. Mas 1 grau ao longo de um século é pouco ou é muito? O que é realmente extraordinário na questão do aquecimento ao longo do último século é a sua magnitude, cerca de meio grau Celsius, e o fato dele ter ocorrido no mundo inteiro. Quase todos os lugares que olhar esquentaram drasticamente a partir da metade do século passado.
Mas nem todos estão convencidos que isso é uma evidência de que o ser humano está aquecendo a Terra. Este é Fred Singer, um físico atmosférico e um dos poucos cientistas que ficou conhecido como cético do efeito estufa. Ele diz que os índices de 100 anos não são o que parecem ser. As informações são ambíguas. Por exemplo, os índices mostram que o clima esquentou entre 1900 e 1940, muito antes da humanidade usar tanta energia. Mas entre os anos de 1940 e 1975, o clima esfriou. Só nas últimas décadas, o aumento da temperatura global parece coincidir com os gases do efeito estufa que colocamos na atmosfera. Céticos como Singer também afirmam que, muito antes da Revolução Industrial, o clima esquentou naturalmente. Por exemplo, registros mostram que, na Idade Média, algumas partes do mundo, como a Groenlândia, eram mais quentes do que hoje em dia. Os vikings se estabeleceram ali e cultivaram a terra. Os vikings conseguiram fazer plantações. A vida na Europa era boa. Catedrais estavam sendo construídas, havia muita comida. A mudança no clima é um fenômeno natural. O clima muda o tempo todo. Está sempre esquentando ou esfriando. Mas os registros de apenas um lugar, a Groenlândia, e apenas um certo período de tempo, a Idade Média, não podem provar nada. Só sabendo a média da temperatura global há 1000 anos é que os cientistas podem saber se a Terra era mais quente ou mais fria do que hoje. Estamos procurando por um período ou períodos no passado que tenham sido tão ou mais quentes que hoje. Porque, é claro, se fosse tão quente quanto agora, o aquecimento teria acontecido através de um processo natural. E isso pode nos dar algumas dicas sobre quais processos naturais e não humanos poderiam estar causando o aquecimento hoje em dia. Muito antes dos termômetros serem inventados, o ser humano registrava as temperaturas, muitas vezes detalhadamente. Todos esses registros estão sendo agora examinados por historiadores do clima. O tempo era uma variável extremamente importante no dia a dia. A maioria das pessoas trabalhava ao ar livre e passava a maior parte do dia ao ar livre. Eles eram muito mais vulneráveis e sabiam disso. Por isso havia um interesse extremo em qualquer tipo de previsão. Ao longo da história, houve gente que documentou acontecimentos regularmente e meticulosamente. Físicos, artesãos e os monges aqui em Eissendel, na Suíça. Eles registraram a época em que as cerejeiras floresciam, em que os lagos congelavam e descongelavam, e o estado das colheitas nos vinhedos. Por exemplo, uma cerejeira que floresceu cedo é relacionada com um mês de março bem quente. Se o lago de Zurique está congelado, sabemos que isso equivale a 2 meses extremamente frios. Sabemos disso a partir do momento que temos tanto as observações quanto as medidas. A partir desses diferentes registros, os historiadores do clima podem tentar juntar as peças para saber mais sobre o clima do passado. Combinando informações de vários lugares, esse trabalho de investigação pode levar a uma imagem detalhada de áreas como a Europa Central há mais de 1000 anos. Será que Pfister encontrou algum período no passado tão quente quanto os anos 80 e 90? Tivemos outros períodos que também foram muito quentes. Mas no século XX, eles foram equivalentes a temperaturas de antes de 1988. Eu diria que foi um período de clima quente, mas quero ressaltar que era um período naturalmente quente. Mas não houve nenhum momento equivalente ao do período entre 1988 e 1997, pelo que eu vi. Mas essa técnica também é limitada. Poucas áreas como a Europa têm registros antigos ainda disponíveis. Para ter um maior conhecimento sobre o clima global, os cientistas foram forçados a ir além dos limites humanos em relação ao tempo.
A 926 quilômetros do Polo Norte, um lago congelado será o lar de uma equipe de cientistas nas próximas semanas. Isso faz parte de um esforço internacional para tentar recompor os climas do passado. Estamos aqui no Ártico Canadense, em Ellesmere Island, a uns 900 quilômetros do Polo Norte. Pode parecer estranho que tenhamos vindo para esse tipo de ambiente para estudar o problema do aquecimento global. Mas, na verdade, o que temos de fazer é tentar recompor a história do clima e fazemos isso usando os arquivos naturais do clima, coisas que, de certa forma, retenham em sua estrutura uma medida de como o clima variou no passado. Bradley e sua equipe vão passar o breve verão ártico cavando no gelo e pegando amostras dos sedimentos primitivos no fundo do lago Tuborg. Como o lago fica congelado a maior parte do inverno, temos um breve período durante o verão em que a neve descongela e os sedimentos são levados para o lago. E no lago eles formam essas camadas, como as que vemos em troncos de árvores ou numa calota polar. A cada ano conseguimos um bom registro dos sedimentos. A cada ano, variações na espessura são usadas para calcular temperaturas passadas no lago Tuborg. Uma camada grossa significa que a primavera foi quente. Mais gelo derreteu e produziu mais lama. Essa expedição consegue descobrir informações sobre a temperatura de centenas de anos, mas em apenas um lugar. Para estimar a média global no passado, essas medições teriam de ser feitas em toda a superfície da Terra. A 6.482 quilômetros para o sul, uma equipe do Instituto de Oceanografia Scripps está examinando as árvores do Mammoth Park, na Califórnia. Franco Beyond e seus colegas já fizeram isso várias vezes. Da maneira que as árvores crescem, elas se cobrem inteiramente a cada ano de uma nova camada de madeira. E, se fizer um corte horizontal, verá a largura de cada uma dessas camadas. Como as árvores crescem no mundo todo, elas são um dos mais poderosos registros naturais. Suas camadas anuais dão aos cientistas não apenas uma data de formação, mas também contém um registro de temperaturas e precipitações passadas. Cada uma dessas camadas é uma camada anual vista em um corte transversal. A camada anual é formada por essas duas partes juntas, a madeira nova e a madeira antiga, e a largura da camada é a primeira indicação de um padrão de clima. Essa fina tira que vocês veem aqui indica um ano em que o inverno e a primavera foram mais secas do que o normal. E as faixas maiores aqui indicam um período em que o inverno e as chuvas da primavera foram mais abundantes do que o normal. As árvores são muito comuns em terra firme. Mas para os 3/4 do planeta cobertos pelos oceanos, os cientistas precisavam de outros registros. Assim como as árvores, os corais podem viver centenas de anos e crescer em velocidades diferentes, dependendo da temperatura na superfície do oceano. A temperatura da Terra também é preservada na química de camadas de gelo extraídos de calotas polares em todo o mundo. Cada registro natural produz estimativas de temperatura e chuva para um lugar e um período específico. Combinando todos eles, os cientistas conseguiram ter um registro da temperatura no hemisfério norte de até 1000 anos atrás. De acordo com este gráfico publicado em 1999, o aquecimento de 1 grau do século XX se sobressai dramaticamente.
Mas e a Groenlândia e seu controverso e quente período medieval? De acordo com as informações combinadas, não houve aquecimento no período medieval. Regiões específicas, como a Groenlândia, podem ter sido quentes, mas a média global da temperatura na época era mais fria que a de hoje. Apesar da informação ser preliminar, Bradley está convencido de que o clima do século XX não tem precedente. Achamos que esse período mais quente, há 1000 anos, foi apenas uma anomalia regional. Não encontramos praticamente nenhum período nesses 1000 anos que tenham tido temperaturas tão altas quanto temos observado na última parte do século XX. E, em particular, os anos 90 foram excepcionalmente quentes. Foi uma década incrivelmente incomum e não temos evidências de uma década como a dos anos 90 nos últimos 1000 anos. Se essa descoberta for sustentada, ela prova que o ser humano está causando o aquecimento global? Alguns céticos do efeito estufa, como Richard Lindzen, acham que é preciso ter cautela. Algumas coisas têm que ser vistas. Primeiro, é preciso distinguir a palavra aquecimento, significando aumento de temperatura, de aquecimento, significando que o homem ou alguma coisa provocou o aumento da temperatura. Como podemos ter certeza de que o aquecimento recente foi provocado pelo homem e não é natural? E quais as evidências para ligar esse aumento da temperatura à atividade humana? Talvez nenhum homem tenha feito tanto para ajudar a responder essa pergunta quanto Charles David Keeling. Há 40 anos, ninguém sabia ao certo se gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, estavam aumentando na atmosfera ou se estavam sendo absorvidos pelos oceanos. Em 1957, Keeling partiu para descobrir qual era a verdade. Aproveitando-se do fundo especial disponível no Ano Geofísico Internacional, ele juntou-se com os maiores analistas para começar o que seria o grande trabalho de sua vida. Esse programa me deu a oportunidade, apesar de na época eu estar recém-formado e ser muito jovem, de requisitar recursos o bastante para que esses analisadores fossem colocados em vários lugares e bem rápido. Um analisador foi colocado em Little America, na Antártica. E pouco tempo depois, um outro foi colocado em uma montanha no Havaí chamada Mauna Loa. O lugar ideal para medir o dióxido de carbono é longe das cidades que o produzem e longe da vegetação que o absorve. Na montanha Mauna Loa, no Havaí, Keeling encontrou o lugar ideal. Localizado a 3.300 metros no meio de um campo de lava, ele começou a pegar amostras do ar da Terra. No observatório de Mauna Loa, começamos as medições em março de 1957 e eu esperava que a concentração fosse ser quase que constante, não tendo mais nada como hipótese. Mas não foi o que aconteceu. A concentração subiu por muitos meses e depois caiu. E continuou caindo no período entre maio e setembro. Depois, começou a subir de novo. Logo que começamos a ver todas essas informações, em menos de um ano, ficou óbvio que estávamos vendo a respiração das plantas no hemisfério norte, porque elas absorvem dióxido de carbono durante seu período de crescimento em latitudes altas e temperadas, e depois ele é liberado de novo num processo cíclico no inverno. As sensíveis medições de Keeling pegaram a respiração da Terra. A cada primavera, as plantas floresciam, tirando o dióxido de carbono do ar. A cada outono, o CO2 era liberado outra vez no ar, com a morte das plantas. Mas Keeling notou que a cada ano a concentração de CO2 aumentava. Sobrepondo o ciclo anual, havia uma curva crescente. A cada ano, mais CO2 era inalado e expirado pela biosfera. Em 40 anos, a concentração subiu de 330 partes por milhão para quase 370 partes por milhão.
A curva de Keeling parecia provar o que muitos já suspeitavam: que os homens estavam mudando a composição da atmosfera. Mas por que a adição de um gás invisível e não tóxico causaria tanta preocupação? Comparada a outros gases atmosféricos como oxigênio e nitrogênio, a quantidade de CO2 é minúscula. Mas através de um acidente da física, o efeito estufa, suas consequências são muito significativas. Talvez o mais dramático exemplo do efeito estufa seja a própria Terra. Mas sem esse efeito, a Terra seria gelada. Da energia que vem do Sol, cerca de metade da luz é absorvida antes de chegar à superfície. O resto é irradiado de volta, como o calor ou radiação infravermelha. Na ausência do efeito estufa, essa energia escaparia de volta para o espaço, deixando a Terra com uma temperatura média de 0 grau Fahrenheit. Toda a água ficaria congelada. A razão para isso não acontecer é que as substâncias da estufa, gases como o dióxido de carbono e o metano, e mais o vapor e as nuvens, todos agem para prender a radiação infravermelha que quer escapar. Esse efeito faz com que a Terra aqueça e fique numa temperatura média de 15 graus Celsius. É tão real quanto a gravidade e mantém o planeta habitável. Se não fosse pelo efeito estufa, teríamos uma temperatura média na Terra abaixo daquela em que a água se congela. Mas desde a Revolução Industrial temos uma nova e crescente fonte de CO2. Combustíveis naturais como o carvão, o petróleo e o gás natural. Quando os combustíveis naturais são queimados, seus átomos de carbono se combinam com o oxigênio no ar para formar o CO2. Toda vez que acendemos uma luz ou dirigimos nosso carro, estamos jogando CO2 na atmosfera. É difícil para as pessoas entenderem quanto dióxido de carbono é jogado na atmosfera em termos absolutos, mas em termos relativos podemos explicar da seguinte forma. No final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 bilhão de toneladas métricas em forma de CO2 foi emitido para a atmosfera. Quando iniciei minhas medições, esse número já havia subido para 2,5, atualmente está em quase 7. De acordo com a teoria do efeito estufa, a adição de mais gases do efeito estufa, como o CO2 na atmosfera, causa um aumento na média da temperatura global, enquanto continuarmos a queimar combustíveis naturais. Os climas de Marte e Vênus também são determinados pelo efeito estufa. Vênus tem uma concentração altíssima de CO2 na sua atmosfera. E é extremamente quente, fervilhante em Vênus. E a atmosfera de Marte, por exemplo, é muito fina, e nessa fina atmosfera, muito pouco CO2. O vapor d'água também é muito baixo. A temperatura em Marte é muito, muito fria. No polêmico debate sobre o aquecimento global causado pelo homem, todas as partes concordam com a física do efeito estufa. Ela pode ser demonstrada em laboratório, usando uma FLIR Thermacan, uma câmera especial para raios infravermelhos. Vamos demonstrar como o CO2 absorve a radiação infravermelha que causa na Terra o efeito estufa. Radiação infravermelha é um outro nome para a radiação de calor que está saindo do meu rosto e está sendo captada pela câmera para a qual estou olhando. A câmera é sensível à radiação de calor. Entre a câmera e eu, há volume que será preenchido com CO2. Quando ligarmos o gás, minha imagem vai sumir aos poucos. Essa propriedade física do CO2, conhecida há um século pelos cientistas, é a base das preocupações em relação ao aquecimento global. Como o ar de dentro do tubo, composto principalmente de nitrogênio e oxigênio, não bloqueia a radiação infravermelha, a câmera vê claramente o calor saindo do rosto do cientista. E ao ligarmos o gás, minha imagem vai desaparecendo aos poucos.
Mas quando o tubo é cheio de CO2 ou de qualquer outro gás do efeito estufa, suas moléculas absorvem o calor que irradia do seu rosto, bloqueando seu caminho. Cada vez menos calor alcança a câmera e a imagem vai desaparecendo. Se o cientista estivesse rodeado de CO2 por todos os lados, o efeito nele seria que ficaria mais quente, como a Terra no espaço. Hoje em dia, amostras da atmosfera são colhidas no mar e em terra. Frascos são cheios e mandados para grandes laboratórios, como o da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, em Boulder, Colorado, para que o nível de CO2 e outros gases do efeito estufa sejam analisados. Apesar da maior parte do CO2 ser lançado na atmosfera no industrial hemisfério norte, as análises revelam que ele logo aparece em todos os lugares. Se você queimar 1 litro de gasolina, ele vai virar CO2 e se espalhar por toda a atmosfera. Então, o que você queima hoje no seu carro vai aparecer na Antártica no ano que vem. Outro fato importante que os cientistas descobriram sobre o CO2 é a sua permanência. Ao contrário do vapor d'água, que só fica no ar por alguns dias, o CO2 permanece na atmosfera por cerca de 100 anos após ser absorvido pelos oceanos. Nossas emissões de CO2 estão mudando a atmosfera, não apenas para nós, mas também para gerações futuras. As medições em Mauna Loa produziram claras evidências de que o homem estava mudando a composição da atmosfera. Mas as informações tinham apenas 40 anos, e nós queimamos combustível natural há mais de 150 anos, durante a Revolução Industrial. Como os cientistas usaram registros naturais para saber sobre as temperaturas passadas, eles agora se perguntaram se gigantes lençóis de gelo na Groenlândia e na Antártica capturaram níveis passados de CO2 durante e antes da Revolução Industrial. E o que eles descobriram foi extraordinário. Havia bolhas de ar presas no centro do gelo, cápsulas preservando a atmosfera do passado. Com cuidado, essas bolhas de ar fossilizado podem ser analisadas para medir os níveis de dióxido de carbono e outros gases. Uma análise sensível das bolhas de ar revela que antes de 1957, a atmosfera tinha menos CO2. No entanto, o nível de CO2 subiu rapidamente a partir do início da Revolução Industrial. Pesquisas subsequentes aumentaram ainda mais a curva no tempo. Está estabelecido que os níveis atuais de CO2 são mais altos do que em qualquer outro período nos últimos 450 mil anos. Quando você olha para um registro de 450 mil anos e os últimos 100, 150 anos se sobressaem dessa maneira, não há dúvida de que, de alguma forma, estamos envolvidos. E, na verdade, isso não é nenhuma surpresa. Quero dizer, somos uma força muito poderosa neste planeta. Nós, a nossa espécie. A maior parte da Terra que é habitável e cultivável foi habitada e cultivada por nós. Nós movemos montanhas, redirecionamos rios, mineramos todo esse carvão. Nós somos uma força global. Não tenho dúvida de que um aumento de dióxido de carbono na atmosfera leva a um aumento na temperatura global. A pergunta é: quanto? E como podemos ter certeza de que aquilo que vemos nos registros é, na verdade, devido a essa adição de dióxido de carbono? Já que sabemos que o clima também muda naturalmente, ele esquenta e esfria, como podemos distinguir um aquecimento produzido pelo aumento do dióxido de carbono do aquecimento por outras causas, como, por exemplo, o Sol? A declaração de que os combustíveis naturais estão mudando o clima alarmou produtores de carvão, gás e petróleo. Como há tanta coisa em jogo, a indústria da energia tem seguido os argumentos científicos bem de perto.
Entendo que as pessoas fiquem preocupadas com esse conceito de mais CO2 no ar, mas não podemos viver baseados em especulações. Sabemos hoje em dia que o uso de combustíveis naturais é uma coisa boa, leva ao crescimento econômico, permite que mais gente viva por mais tempo na Terra. Há muitas coisas positivas que vêm do uso de combustíveis naturais, mas há uma especulação sobre o que é ruim e tem gente dizendo: vamos parar de usar combustíveis naturais. É uma imprudência. A indústria do carvão montou um agressivo desafio para essa ideia do clima mudando através da indução humana. Sua poderosa campanha de relações públicas afirma que o CO2 vem sendo injustamente caracterizado como poluente. No passado, tivemos umas brigas com relação à poluição nos Estados Unidos. O dióxido de enxofre é um poluente. O NOx é um poluente. O dióxido de carbono é um gás benigno, necessário à vida na Terra. Ele não é poluente e não é regulado. Não há leis estaduais para o controle do CO2 e não há leis do Congresso dando a alguma companhia o direito de regular o CO2. Longe de ser um poluente, a indústria do carvão afirma que o CO2 é um poderoso fertilizante. Então, sua produção vai deixar a Terra mais verde e não mais poluída. O vídeo The Greening of Planet Earth sustenta que o CO2 vai fertilizar a Terra e que as florestas vão, eventualmente, absorver o excesso de gases do efeito estufa. O verde vai brotar onde nada cresce hoje em dia, e grandes faixas de terra estéril se tornarão cultiváveis. O vídeo sugere aos agricultores que mais CO2 em suas estufas em níveis maiores do que o da corrente atmosférica faz as flores e legumes crescerem mais rápido. E realmente as plantas floresceram. A indústria acredita que, caracterizando o CO2 como fertilizante e não poluente, acaba-se com a controvérsia. A nossa única preocupação é que os níveis de dióxido de carbono fiquem muito baixos, porque se o nível baixar para metade do nível atual, como quase aconteceu na era glacial, se cair para metade do nível atual, as plantas estarão em sérios apuros. Afinal, o dióxido de carbono é um alimento para as plantas. Sem ele na atmosfera, as plantas desapareceriam. Apesar de ser aceito que o CO2 é um fertilizante, não se sabe como as florestas do mundo vão reagir. Elas vão conseguir se adaptar a cada vez maiores emissões de CO2? Numa extraordinária série de experiências, os cientistas tentam testar essas hipóteses. Em 50 anos, se a tendência atual continuar, a concentração de CO2 será 2 vezes maior que a do período pré-industrial. E é isso que as florestas estão recebendo. Nossa experiência é uma tentativa de fazer crescer uma floresta inteira com 560 partes por milhão. Em outras palavras, estamos replicando o crescimento da floresta daqui a 50 anos em todo o mundo, quando todas as florestas vão estar envoltas nessa atmosfera. Estamos essencialmente injetando CO2 na floresta. Fazer ciência nessa escala é uma tarefa pesada. Cada um dos lotes experimentais tem uma fileira de torres que injeta dióxido de carbono 24 horas por dia, 365 dias por ano. Conforme as árvores vão crescendo, o dióxido de carbono entra e sai da floresta. Algum carbono fica preso, como madeira, outro volta para a atmosfera. Então, tudo nessa floresta do futuro deve ser cuidadosamente medido. Há apenas 2 anos nessa experiência, os cientistas já conseguem ver algumas mudanças. Como resultado desses 2 anos de experiência, as temporadas de 97 e 98, encontramos um percentual de 25% de aumento desse tipo de pinheiro exposto a um alto nível de dióxido de carbono na floresta. Se vai continuar ou não é de grande interesse para nós. Então a indústria está certa. Esse crescimento acentuado vai ajudar a absorver o excesso de CO2. Os cientistas dizem que o CO2 vai ficar fora da atmosfera.
As florestas podem retirar CO2 por 50, 100 anos. Depois, em um certo momento, fica mais ou menos equilibrado porque já há matéria orgânica o bastante na floresta. Assim começa a queda para acompanhar a fotossíntese. Se derrubamos uma velha árvore, temos de nos certificar de que aquela árvore será transformada num produto com vida longa. Mas o que acontece então? Finalmente a madeira acaba apodrecendo ou é queimada. Dentro de um século ou até menos, o carvão presente na madeira voltará para a atmosfera como CO2. E há outra razão para acreditarmos que as plantas sozinhas não podem absorver todo o CO2. As vastas reservas de combustível fóssil. Quando você olha para a quantidade potencialmente disponível de carvão, vê que é uma quantidade absurda. Se fôssemos estocar todo ele em plantas, a biosfera terrestre teria 4 ou 5 vezes a massa atual. É difícil imaginar como as plantas puderam manter isso através dos séculos. Mas mesmo sem a teoria da Terra toda verde, a indústria fóssil não quer admitir que o aumento de CO2 pode levar a grandes mudanças no clima. Há pessoas razoáveis que têm um medo especulativo do CO2 cada vez mais no ar e tendo um impacto sobre o clima. Mas não há nenhuma base, nenhum mecanismo para o qual alguém possa apontar e afirmar que mais CO2 no ar vai levar a um catastrófico aquecimento global, a um apocalíptico aquecimento global, em oposição a um aquecimento brando, com o qual não devemos nos preocupar. Ninguém discorda de que os níveis de CO2 estão 1/3 mais altos do que antes da Revolução Industrial e que talvez dobre ou triplique nos próximos 100 anos. O ponto crucial da questão é como ter noção precisa de como esse rápido aumento vai afetar o clima da Terra e se essa mudança vai ser boa ou ruim. O Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, NCAR, em Boulder, Colorado, é um dos maiores centros do mundo em climatologia. Nesse centro, há cientistas cujo trabalho é muito mais difícil do que apenas prever o tempo. Eles tentam prever como será o clima daqui a um século. Tom Wigley é um dos cientistas do NCAR. Usando óculos especiais em 3D, Wigley e seus colegas podem ver exemplos de possíveis climas futuros. O branco mostra o gelo e a superfície colorida no centro é a vorticidade relativa. Então, temos uma vorticidade isosuperficial e a temperatura colorida sobre ela. As imagens na tela foram geradas por supercomputadores. Essas bolas de cristal de alta tecnologia são a única maneira de pensar nas consequências climáticas num mundo onde o nível de CO2 será 2 ou 3 vezes maior que o de hoje em dia. Um exemplo de clima começa com a tentativa de capturar todos os fatores, naturais e humanos, que podem afetar ou forçar o sistema climático, tanto prendendo como refletindo energia. Existem 3 categorias de fatores que devem ser consideradas. Uma é a influência de atividades humanas, a formação de dióxido de carbono na atmosfera e de outros gases do efeito estufa, e também do efeito de sulfatos de aerosol. O aerosol é composto de pequenas gotas que são feitas basicamente de ácido sulfúrico e sulfato de amônia suspensos no ar. E eles surgem a partir da combustão de combustíveis naturais. E essas partículas têm um efeito de esfriamento. Uma outra questão importante é se fatores externos naturais podem fazer a temperatura mudar a nível global. Sabemos, a partir de medições feitas de satélite, que o Sol muda a cada década. Uma outra influência externa são as erupções vulcânicas, e um bom exemplo é o Monte Pinatubo, que entrou em erupção e causou por 1 ou 2 anos um esfriamento substancial.
Além disso, há outras interações que ocorrem apenas dentro do sistema climático, com a transferência do calor da atmosfera para a massa de gelo ou para o oceano. Isso poderia causar, por exemplo, o aquecimento da Terra em 1 ou 2 décimos de grau, ou um esfriamento de 1 ou 2 décimos de grau num período de 100 anos. Os vários processos que têm influência no clima são colocados em supercomputadores. Aí as coisas ficam ainda mais complicadas. A resposta do clima depende de uma complicada cadeia de regeneração, que tanto pode aumentar como diminuir o aquecimento ou o esfriamento original. Estamos numa situação em que a quantidade de dióxido de carbono é 2 vezes mais alta que a atual. Se adicionarmos dióxido de carbono na atmosfera terrestre e isso causar o aquecimento, então os oceanos também serão aquecidos e a quantidade de água evaporando dos oceanos será muito maior. Mas o vapor d'água é também um poderoso gás de estufa. Então, colocando o dióxido de carbono na atmosfera, aumentamos a quantidade de vapor d'água. E assim aumentamos também a quantidade de gases de estufa na atmosfera e ampliamos o efeito do dióxido de carbono. Aqui vai um exemplo bem direto. Primeiro você aquece o clima por qualquer razão e então a cadeia é gelo e degelo. Uma superfície mais escura é exposta. A superfície mais escura absorve mais luz solar do que a neve e o gelo que estavam aqui antes. Então o clima esquenta ainda mais. É um retorno positivo. É como se a calefação de sua casa, depois da casa estar aquecida, ligasse a caldeira e aquecesse ainda mais. Porém, alguns retornos, como as nuvens, são mais complexos. Se é gerada uma nuvem de baixo nível, ela protege a superfície terrestre do Sol. Então você tem a Terra recebendo menos luz solar. Esse é um retorno negativo. No entanto, se você gera nuvens mais altas, elas podem ajudar a prender a radiação infravermelha que sai da superfície e aquecer o sistema. O NCAR é apenas um entre dezenas de grupos científicos que tentaram incorporar todos esses retornos em seus computadores. Sob a pressão dos criadores das políticas, eles tentaram prever o que vai acontecer com o clima da Terra quando o CO2 dobrar na atmosfera. Todos os modelos levam a crer que a Terra vai aquecer, mas a grande variedade de temperaturas previstas levou à crítica de céticos do efeito estufa. Os programas são criados por pessoas muito competentes, excelentes meteorologistas e fantásticos computadores. Por que eles não concordam? Porque alguns modelos preveem um aumento de 5 graus centígrados e outros de apenas 1 grau. As diferentes previsões revelam falhas no conhecimento sobre o clima da Terra. Se o retorno do vapor d'água e das nuvens for fortemente positivo, como alguns afirmam, uma grande mudança de até 8 graus Fahrenheit pode ser esperada. Se esse retorno for fraco, como os céticos contra-atacam, teremos um aumento de apenas 1 grau. Se não tivessem ampliado o que o CO2 fez com o vapor d'água e com as nuvens, teríamos apenas um aumento de 1 grau. Com o dobro? É, o dobro. Não chegaria a triplicar. As pessoas já aceitaram que isso não vai ser uma grande mudança no mundo, e sabemos disso. Os computadores mostram possíveis exemplos futuros. Alguns assustadores, outros nem tanto. Qual é o verdadeiro? Não há como saber? Os programas de modelos de climas são os mais complicados e engenhosos que eu já vi. São ótimos, mas no fim você se depara com o fato de que eles não conseguem lhe dar nenhuma resposta precisa. Podem dizer, achamos que isso vai acontecer. E aí está o limite do erro. Existe essa incerteza. Você tem que escolher. Se os cientistas não têm certeza do aumento da temperatura global, sabem ainda menos sobre os efeitos específicos que o aquecimento vai produzir. Uma das maiores preocupações é o aumento do nível do mar causado pelo degelo das geleiras e a expansão termal da água mais quente.
Áreas costeiras de Veneza até a Califórnia estariam vulneráveis. Na costa da Califórnia, na época do El Niño, o nível do mar subiu e no último acontecimento do El Niño, ele estava 20 centímetros acima do nível normal. O que vimos foi muita erosão costeira, casas sendo cobertas pelo mar. Isso é apenas uma indicação do que um aumento do nível do mar pode causar. Nós podemos nos adaptar a uma mudança climática, contanto que ela aconteça devagar. Mas se for de forma muito rápida, ela rompe com todas as nossas hipóteses, nas quais a sociedade trabalha tanto planejando projetos agrícolas, ou um edifício com suas exigências de aquecimento, ou um dique. Se tais efeitos climáticos induzidos pelo homem ocorrerem, as nações ricas poderão se adaptar e construir muros de proteção contra o mar. Mas para alguns países não existe essa opção, como as 1.200 ilhas Maldivas, isoladas no Oceano Índico. Todas essas ilhas são completamente planas. A altitude média acima do nível do mar é de cerca de 1 metro. Elas estão totalmente expostas ao mar. Se houver uma mudança mínima no nível do mar ou no tamanho das ondas que batem em nossas costas por causa de furacões ou tufões, estamos todos mortos. O impacto do aquecimento global e mudanças no clima pode realmente nos matar, nos fazendo refugiados ao perdermos o único pedaço de terra que realmente nos pertence. Mas os céticos acham que esse cenário é muito alarmista. Um ligeiro aquecimento, dizem eles, pode até ser bom. Temos de perguntar quais os impactos de um clima mais quente? Qual o impacto na agricultura? Se a resposta for positiva, ótimo. Qual o impacto de níveis mais altos de CO2 e temperaturas mais altas para as florestas? Bom. Qual o impacto para o fornecimento de água? Neutro. Qual o impacto na recreação? Misto. Por um lado, talvez tenham menos temporadas de esqui, mas por outro, terão mais sol e melhor tempo para a praia. Vamos encarar. As pessoas gostam de climas mais quentes. Há um bom motivo para grande parte da população americana estar se mudando para locais mais quentes e não apenas os aposentados. Mas a maioria dos cientistas do clima é menos otimista. Estamos falando sobre seres humanos modificando o clima. E se tivermos sorte, será apenas 1 grau no próximo século. Mas poderiam ser vários graus por século. É nosso melhor palpite. Compare isso ao grau por milênio da história. E agora responda a mais um fator. Como as espécies de árvores, por exemplo, os pássaros e por aí em diante, vão migrar? Na história, eles apenas migravam. Agora, eles têm de atravessar fábricas, fazendas, autoestradas e áreas urbanas. Então, se você tem uma combinação de habitats fragmentados com a natureza ficando cada vez em pedaços menores, terá mudado o clima 10 vezes mais rápido do que a história pela nossa experiência. Isto me parece um preceito para uma crise de extinção. E alguns cientistas alertam que mesmo um aquecimento ligeiro pode levar a grandes mudanças climáticas, desestabilizando as correntes dos oceanos. Os oceanos são uma carta valiosa no sistema climático. Levando água quente do Equador para o Atlântico Norte, correntes como a do Golfo têm um impacto tremendo no clima da Terra. Quando a corrente do Golfo chega ao Atlântico Norte, a água já não está mais quente. Agora fria e salgada, a água fica tão pesada que vai para o fundo e volta ao Equador para formar uma circulação fechada. Este tipo de circulação é responsável pela ida de água da superfície do oceano para níveis mais profundos. Em alguns casos, leva para o fundo mesmo. Isso, nas circunstâncias atuais, é uma maneira de levar o calor para o oceano e também de enterrar dióxido de carbono lá no fundo. Então, essa circulação é duplamente importante para a questão do clima. Mas para isso, o clima na Europa seria muito diferente. Pensem no clima das Ilhas Britânicas ou do norte da Noruega. É um clima moderado, dá para jogar golfe na Escócia em janeiro,
Mas qual a latitude do norte da Escócia? Quer dizer, transfira isso para os Estados Unidos e se verá sentado na Baía de Rudson. O que preocupa os cientistas é que no passado parece que essa circulação parou. Um exame minucioso do interior das calotas polares revelou que há 10 mil anos, enquanto a Terra se aquecia, saindo da era glacial, o clima de repente mudou de novo, voltando a um estado frio. As temperaturas caíram quase 10 graus em uma década. Alguns cientistas acreditam que isso foi causado quando a água doce vinda do degelo das geleiras foi para o Atlântico Norte e interrompeu a circulação do oceano. O que aconteceria se o aquecimento global atual fizesse a circulação parar? Primeiro, o Atlântico Norte ficaria muito mais frio do que é hoje. Isso significa que a Europa, o norte da Europa, ia esfriar muito rapidamente. Se isso se mantivesse por mais tempo, teriam cada vez mais nevascas. E uma hipótese para a volta à era glacial é a interrupção dessa circulação, levando a cada vez mais nevascas. Então, ela acumula durante todo o verão e, aos poucos, em centenas, milhares de anos, você terá geleiras em terras que um dia foram cobertas de vegetação. Paradoxalmente, um aquecimento, nesse caso, levaria a um esfriamento catastrófico de algumas partes do mundo. Os grandes oceanos, alguns cientistas dizem, são a grande incerteza no sistema climático, pois são capazes de grandes surpresas climáticas. Após décadas de pesquisa, os cientistas apresentaram vários cenários possíveis para o futuro do planeta. Por causa das incertezas em relação aos efeitos na atmosfera, nas camadas de gelo e nos oceanos, ainda não podem dizer com precisão o que vai acontecer. Posso imaginar os tão falados processos de retorno numa situação em que, se você aquecer a Terra, você derrete neve e gelo, o que adiciona um aquecimento futuro. Se você faz isso, as nuvens ficam mais altas do que largas, o que faz com que retenham mais calor. E se eu reunir esses retornos, posso esperar que teremos uma mudança no clima catastrófica no próximo século. Também posso reunir outra série de retornos. As nuvens ficam mais largas, então fica mais seco entre as nuvens. Há inúmeros retornos que podemos reunir que fazem esquentar apenas 1 grau no relativamente moderado fim do espectro. Bem, muitos cientistas vão dizer que esses efeitos moderados ou catastróficos são plausíveis, talvez até 10% de cada um deles. Mas o tamanho da probabilidade está em algum lugar entre o fim do mundo e o cenário de melhor para vocês que vemos nos jornais e em debates no Congresso. Ao mesmo tempo que os cientistas continuam incertos sobre como o clima vai mudar se o nível de CO2 continuar a subir, eles têm certeza de que já alteramos a composição da atmosfera. A queima contínua de combustíveis naturais é agora uma ameaça real para o clima. E uma vez que temos um vasto fornecimento de combustível natural na crosta terrestre, esperando para ser explorado, as emissões de efeito estufa de hoje em dia não vão ser nada perto do que pode estar por vir. Se queimássemos todo o carvão em uns 200 anos, teríamos aumentado a concentração de CO2 na atmosfera mais do que num fator 10. Isso é muito. Não haveria mais discussão sobre mudança antropogênica no clima ou clima modificado pelo homem. Seria uma coisa óbvia. Uma vez que aumentarmos os níveis de CO2 na atmosfera, vai levar muito tempo para eles baixarem de novo. Eu diria que levaria milhares de anos. Se um céptico diz que não está preocupado com a duplicação, pergunte sobre o triplo ou o quádruplo. E pergunte a ele sobre os outros gases fora o dióxido de carbono. Alguns que estão aumentando mais rápido que o CO2. Chega uma hora em que não pode fugir da ideia de que está tendo sérias consequências climáticas. E a questão, então, passa a ser: vamos ficar atentos antes desse dia chegar? Ou vamos esperar que alguma mudança inesperada e antecipada faça todos nós acordarmos? O consenso cada vez maior entre os cientistas de que o aquecimento global é real tornou-se o combustível para o movimento político que pede a redução de emissões de gás estufa.
A Casa Branca estava no centro desse movimento. Em outubro de 1997, Clinton e Gore convidaram 110 meteorologistas da TV para uma declaração sobre aquecimento global, esperando recrutá-los como soldados na campanha. Temos que dizer que existe um desafio aí fora e temos que responder a ele. Eis os princípios que queremos em nossas respostas e temos que segui-los. Mas não podemos fazer isso sem antes conscientizar o povo americano. Mas o principal homem da Casa Branca nessa questão que a defende há décadas é o vice-presidente Al Gore. É uma coisa que está chegando e temos que fazer alguma coisa a respeito. Vamos ser parte do problema ou uma parte da solução. Se ficarmos de braços cruzados e permitirmos que isso aconteça, os cientistas de todo o mundo, cientistas de todos os países, estarão nos dizendo que teremos mudanças profundas no padrão do clima e ainda mais. Gore estava tentando ganhar o apoio público porque as negociações internacionais sobre o aquecimento global haviam chegado a um estágio crítico. Em dezembro de 1997, representantes de 160 países se reuniram em Kyoto, no Japão, para tentar limitar as emissões de gases do efeito estufa. Grupos ambientalistas estavam a postos esperando que esse encontro iniciasse uma transformação radical. Se vamos resolver o problema do aquecimento global, os Estados Unidos têm de ser o líder mundial, da maneira que somos em quase todas as questões internacionais. Não é um problema que podemos resolver do dia para a noite, mas podemos começar a mudar a direção. As emissões estão maiores a cada ano e temos de inverter essa situação e gradual e lentamente reduzir as emissões de poluição de dióxido e outros gases que retêm o calor. Eu acho que nós podemos fazer isso. Esperava-se que desse encontro fossem sair acordos que limitassem as emissões de gases do efeito estufa. Sabemos o que temos de fazer. Sabemos que só podemos fazer isso juntos. Então, mãos à obra. A principal questão em jogo era o uso mundial da energia natural. Recruit them as foot soldiers in the campaign. Temos que dizer que existe um desafio aí fora e temos que responder a ele. Eis os princípios que queremos em nossas respostas e temos que segui-los. Mas não podemos fazer isso sem antes conscientizar o povo americano. Mas o principal homem da Casa Branca nessa questão que a defendeu há décadas é o vice-presidente Al Gore. É uma coisa que está chegando e temos que fazer alguma coisa a respeito. Vamos ser parte do problema ou uma parte da solução. Se ficarmos de braços cruzados e permitirmos que isso aconteça, os cientistas de todo o mundo, cientistas de todos os países, estarão nos dizendo que teremos mudanças profundas no padrão do clima e ainda mais. Gore estava tentando ganhar o apoio público porque as negociações internacionais sobre o aquecimento global haviam chegado a um estágio crítico. Em dezembro de 1997, representantes de 160 países se reuniram em Kyoto, no Japão, para tentar limitar as emissões de gases do efeito estufa. Grupos ambientalistas estavam a postos esperando que esse encontro iniciasse uma transformação radical. Se vamos resolver o problema do aquecimento global, os Estados Unidos têm de ser o líder mundial, da maneira que somos em quase todas as questões internacionais. Não é um problema que podemos resolver do dia para a noite, mas podemos começar a mudar a direção. As emissões estão maiores a cada ano e temos de inverter essa situação e gradual e lentamente reduzir as emissões de poluição de dióxido e outros gases que retêm o calor. Eu acho que nós podemos fazer isso. Esperava-se que desse encontro fossem sair acordos que limitassem as emissões de gases do efeito estufa. Sabemos o que temos de fazer. Sabemos que só podemos fazer isso juntos. Então, mãos à obra. A principal questão em jogo era o uso mundial da energia natural. Como os Estados Unidos consomem mais energia que qualquer outra nação, o país passaria pelo exame mais minucioso. Mais do que qualquer outro país, os Estados Unidos estão acostumados à energia barata em demanda. Somos criticados por sermos os maiores consumidores per capita de combustível natural. É algo positivo. Há uma correlação entre nosso sucesso e nosso consumo de energia.
Os Estados Unidos não é um país bem-sucedido apesar do consumo de energia. Ele é bem-sucedido por causa do consumo de energia. Os americanos usam 1/4 da energia mundial. Uma grande infraestrutura distribui energia, seja lá onde e quando for necessário. É uma coisa que funciona tão normalmente que os americanos pararam de pensar sobre de onde vem a energia. Na verdade, quase toda vem da queima de combustíveis naturais. Cada vez que acendemos uma luz, a energia vem da queima do carvão. Cerca de 60% da eletricidade nos Estados Unidos vem do carvão. Então, as usinas têm de ser abastecidas 365 dias por ano, com combustível natural em abundância. As pessoas não pensam muito no carvão e nem é exigido delas que o façam. Mas o carvão, nos Estados Unidos, é o maior condutor de nossa economia. Ele abastece 56% da eletricidade. 1.500 megawatts de carvão podem fornecer energia para 1,5 milhão de pessoas. A geração do carvão é suplementada com outros combustíveis naturais emissores de carvão, como o petróleo e o gás natural. Alguns tipos de eletricidade não produzem gases do efeito estufa. A energia hidroelétrica, a solar, a do vento e a maior delas, a energia nuclear, que atualmente gera 20% da eletricidade nos Estados Unidos. Todas essas vão para grades de eletricidade, como esta, controlada pela Northern States Power, em Minneapolis. O que poucas pessoas sabem é a quantidade de energia que é consumida 24 horas por dia. Mesmo às 3 horas da manhã, 55% da capacidade está sendo utilizada. Nada se desliga completamente. Mesmo às 3 da manhã, você tem as luzes das ruas acesas. Há fábricas que trabalham em períodos de 24 horas. O que fazemos no período da noite é utilizar nossas unidades mais baratas, as de carvão e as nucleares. E essas são as que chamamos de unidades de base, pois são as que usamos o tempo todo e que produzem uma energia mais barata. Às 7 da manhã, o consumo começa a aumentar, uma vez que as pessoas estão acordando, indo para o trabalho, os edifícios começando a funcionar. Ligamos diferentes usinas de geração de energia conforme a demanda vai aumentando. Em toda a América, a cena é a mesma. Com o decorrer do dia, a demanda de energia aumenta. E já que a maior parte da energia vem de combustíveis naturais, isso coloca mais gases do efeito estufa na atmosfera. Vejam, por exemplo, o simples ato de fazer uma torrada. Em um ano, uma torradeira consome uma média de 39 kWh de eletricidade. E cada um desses kWh manda cerca de meia libra de carbono para o ar. Quando você multiplica isso, você tem cerca de 8 quilos de carbono por ano só para fazer uma torrada para todos os dias. E se converter isso em libras, multiplicando por 2,2, temos cerca de 20 libras de carbono por ano associados ao uso da torradeira. Vamos considerar o ar-condicionado central. Um típico lar do Sul usaria 4.000 kWh para o ar-condicionado. Se convertermos isso em emissão de carbono, temos cerca de 800 quilos de carbono lançados no ar a cada ano por um ar-condicionado central. Isso são 1.800 libras, que é mais do que o peso de um carro pequeno como um Toyota Corolla. Já que cada quilo de carbono que entra na atmosfera se combina com oxigênio para formar cerca de 8 quilos de dióxido de carbono, a contribuição da América para a formação desse gás é ainda mais chocante.
Tomar uma ducha todo dia de manhã produz 24 quilos de CO2 por ano. Usar um computador 40 horas por semana produz 270 quilos de CO2. Iluminar uma casa média emite 900 quilos por ano. Iluminar um grande prédio comercial não é de surpreender. Produz mais de 1.100.000 quilos de CO2. Cerca de 1/3 das emissões de CO2 nos Estados Unidos vem dos automóveis. As pessoas dirigem uma média de 20 mil quilômetros por ano. E um carro novo faz cerca de 12 quilômetros por litro. Isso significa que você vai usar mais de 1.600 litros por ano. Então, no decorrer de um ano, a pessoa que estiver dirigindo esse carro vai emitir 990 quilos de carbono por ano. E isso é quase o peso do carro. Agora, se você tem um utilitário esportivo que só faz 6 quilômetros por litro, estará emitindo 2.000 quilos por ano. O que é quase a mesma coisa que ter 2 carros rodando na rua em vez de apenas um. Fora a energia que usamos para viver, enormes quantidades de força são necessárias para produzir todas as coisas que compramos. A Grid Foundries, em Minnesota, precisa de tanta energia quanto uma cidade pequena. E precisa dessa energia sempre. A Grid faz peças em ferro e aço. Fazemos a parte traseira das picapes e caminhões Dodge, produzimos cerca de 3.200 por dia. Também fazemos um componente para os veículos da GM, e desses são produzidos cerca de 10.000 por dia. Se nós ficamos sem energia, estamos perdidos. Não podemos fazer nada. Em apenas um dia, a Northern States Power, em Minneapolis, direciona 8 bilhões de watts de energia para casas e empresas. É a mesma coisa na maioria das cidades americanas. Por causa desse consumo de energia, cada americano, direta ou indiretamente, põe mais de 20 toneladas de CO2 no ar a cada ano. Juntos produzem 1/4 do total mundial. O uso da energia em países industrializados como os Estados Unidos é responsável pelo dramático aumento de 1/3 de CO2 na atmosfera. Mas isso não é nada perto do que está por vir. O futuro do aquecimento global será determinado pelo que acontece nos países em desenvolvimento, nações como o Brasil, a Índia e a China, onde vivem 3/4 da população mundial. Nos países em desenvolvimento, você tem tanto altas taxas populacionais quanto de crescimento econômico, o que significa que eles têm um grande potencial de crescimento em emissões de CO2 com o desenvolvimento de seus sistemas de energia e de transportes. Se você vive numa quente cidade chinesa, primeiro você quer uma TV, depois você quer um ventilador. E conforme for ficando mais rico, vai querer um ar-condicionado. Você vai querer isso. Eu iria querer. E uma vez que tiver um ar-condicionado e uma TV, vai querer um carro. E vai ser muito difícil para esses países tomarem um caminho diferente daquele que nós tomamos. Na Índia, cada pessoa produz apenas 1/40 de CO2 do que produz um americano. Mas a população é tão grande e cresce tão rápido que logo vai superar a quantidade de emissões de CO2 dos Estados Unidos. O país tem hoje em dia cerca de 1 bilhão de pessoas e está crescendo. Na verdade, a expectativa é de que na metade do próximo século, a Índia tenha a maior população do mundo, maior até do que a da China. Temos que lembrar que este ainda é um país muito pobre. Estamos falando de pessoas que ganham $1 por dia. E, tendo em vista o fato de que 70% de nossa população vive em áreas rurais, temos um longo caminho a percorrer. A Índia tem aspirações. Indianos como o Sr. Aldia
querem que seus filhos tenham a chance de deixar os vilarejos. No próximo século, a Índia planeja se transformar de uma sociedade basicamente rural em uma força industrial. E a energia que vai promover essa mudança virá principalmente de combustíveis naturais, que em países como a Índia e a China é o carvão. Mesmo para produzir as coisas mais básicas da vida, como comida, aço e automóveis, são necessárias grandes fábricas, e essas grandes fábricas precisam de grandes usinas geradoras de energia e refinarias. E essas são coisas das quais não podemos fugir. São coisas das quais precisamos, se for para livrar esse país da miséria. Se os países em rápido crescimento como a Índia seguirem os passos do Ocidente, as emissões de CO2 vão subir muito com o aumento da população e do consumo de energia. Para resolver o problema do aquecimento global, no entanto, seria necessário ter a colaboração desses países em desenvolvimento. E se os países em desenvolvimento não quiserem tomar parte e quisermos alcançar o objetivo de 2 vezes os níveis pré-industriais? Então seria necessário que os países ricos tivessem um índice negativo de emissões no ano 2045 ou 2050. Em outras palavras, teriam de tirar dióxido de carbono da atmosfera para dar espaço para o aumento das emissões de dióxido de carbono nos países em desenvolvimento. De volta a Kyoto, o confronto dessas questões polarizou a conferência, jogando as nações ricas contra as pobres. O que estava sendo negociado era nada menos que uma permissão de emissão de CO2 para cada país que não deveria ser excedida. Mas as nações em desenvolvimento argumentaram que, já que não foram elas que criaram o problema, deveriam ficar isentas. É essencial que os países desenvolvidos deem o primeiro passo. Eles consomem enormes quantidades de energia, eles têm os recursos tecnológicos e financeiros para começar alguma coisa com relação a esse problema. Esse é o tipo de liderança que se espera que o país mais poderoso do mundo demonstre. Eles não querem fazer nada a menos que façamos primeiro. Eles não criaram o problema. Eles são pobres, nós somos ricos. Os gases que estão lá não são deles, são nossos. Mas para nós é razoável dizer, ei, esperem um pouco. Para nós não adianta fazer isso a menos que haja algum tipo de acordo com vocês para que, quando chegarem a um determinado nível de renda e competência, se juntem a nós. A discussão durou dias. Quando o tempo começou a se esgotar, foi ficando claro que não haveria acordo. E quem faltou nas negociações foi o grande campeão do aquecimento global, o vice-presidente Al Gore. Havia essa questão sobre se Al Gore deveria ou não estar presente, pois já havia um pressentimento de que toda essa coisa podia falhar. Alguns dos seus assessores disseram não vá, mas se ele não fosse parecer que estava com medo, esquivando-se de uma questão da qual ele tanto falou ao longo de sua carreira. No último minuto, Gore chegou para tentar fechar um acordo. Depois de um dia de intensas negociações, Gore conseguiu evitar que o protocolo de Kyoto fosse por água abaixo. E num discurso firme lembrou aos representantes aquilo que ele achava que estava em risco. As consequências humanas e econômicas, se falharmos em nossas ações, são inimagináveis. Mais enchentes e secas, doenças e pestes se espalhando para novas áreas, fome, geleiras descongelando, tempestades mais fortes e mares mais revoltos. Nosso primeiro passo deve ser estabelecer limites de emissões realistas e realizáveis. Da nossa parte, os Estados Unidos continuam firmemente comprometidos com um forte objetivo, o de reduzir nossas emissões em 30%. E esse é um comprometimento mais forte do que qualquer outro que se tenha ouvido de qualquer país. O imperativo aqui é fazer o que prometemos, mais do que prometer o que não podemos fazer. Por exemplo, no meu país... Mas, negociando o Tratado de Kyoto, Gore concordou em deixar as nações em desenvolvimento de fora.
Elas não fizeram nenhum acordo para diminuir as emissões de CO2. No entanto, a maioria dos países desenvolvidos comprometeu-se com cortes obrigatórios. E os Estados Unidos concordaram em ter uma emissão de CO2 7% mais baixa do que em 1990. E cerca de 20% mais baixa do que é hoje. A reação nos Estados Unidos foi imediata. O objetivo a longo prazo do vice-presidente dos Estados Unidos é eliminar todos os combustíveis naturais do país. O presidente Clinton, em conexão com Kyoto, disse, essas foram suas palavras, foi um bom primeiro passo. Primeiro passo para quê? Para a eliminação do uso de combustíveis naturais nos Estados Unidos. Quando Gore partiu para casa, ele sabia que havia enfrentado uma briga feia em Capitol Hill. O Senado, que teria de ratificar o controverso tratado, estava longe de estar feliz com o acordo. Meu problema com Kyoto é que não existe ganho algum. Em outras palavras, se você permite que os países em desenvolvimento tenham uma liberdade de emissão e se aceitar seus argumentos, então eles merecem ter uma chance de alcançar as nações industrializadas que também vão avançando. No final, tivemos algum ganho com isso? Reduzimos nossas emissões? Ironicamente, muitos cientistas do clima também foram pouco considerados pelo Tratado de Kyoto. Se todo mundo fosse seguir o protocolo de Kyoto, isso desaceleraria muito pouco a velocidade da mudança do clima. Achamos que a concentração de dióxido de carbono em 2100 será de cerca de 700 partes por milhão, que é o dobro do que é hoje. Se aprovarmos e seguirmos o protocolo de Kyoto, então podemos reduzir a concentração de dióxido de carbono em alguns décimos de parte por milhão. Em outras palavras, em vez de dobrar a quantidade de dióxido de carbono, iríamos aumentar em apenas 90%. O computador mostra que as cláusulas do Tratado de Kyoto não iriam impedir o aumento nas concentrações atmosféricas. Fazer isso significa eventualmente ir muito além de Kyoto. Cortar as emissões de combustível natural pela metade, ou até mais. Como isso pode ser feito? Cientistas e ambientalistas podem imaginar uma série de soluções em potencial, desde o desenvolvimento de fontes alternativas para expandir a força nuclear, até o simples aumento da eficiência da energia. A primeira coisa a fazer é melhorar a eficiência. Não estamos nem perto da eficiência que poderíamos ter. Nem todos nós temos os melhores motores, as melhores lâmpadas, os carros e processos industriais mais eficientes. Não somos perfeitos. No entanto, se a política climática nos forçou a sermos mais eficientes, deveríamos estar substituindo tecnologias ineficientes por outras eficientes que nos custariam menos do que o dinheiro que economizamos em combustíveis. Muita energia é desperdiçada. Se fizéssemos nossa energia ir adiante, precisaríamos de menos e emitiríamos menos CO2. É importante distinguir, ao tratarmos dessa questão, que a conservação de energia, que é tipicamente definida como privação, algo que vai causar algum desconforto, e a eficiência de energia, que é o uso de novas tecnologias para fazer as mesmas coisas, gastando menos energia. Muitos aparelhos eletrônicos desperdiçam energia. As televisões são um exemplo clássico. Quando ligadas, funcionam com cerca de 100 watts de força. Mas mesmo quando são desligadas, podem continuar gastando energia. Alguns colegas meus foram ao Circuit City e mediram todas as TVs. E descobriram um grande gasto desses aparelhos quando estavam em stand-by. E alguns deles, não apenas TVs, estavam desperdiçando de 20 a 25 watts. E havia outras TVs onde eram gastos menos de 2 watts e não havia diferença de preço nos aparelhos. Era apenas o fato de que o fabricante não havia pensado nisso por um longo tempo. Mas, como até proponentes da eficiência da energia admitem, o comportamento humano parece estar indo em outra direção. Os americanos estão comprando casas e carros maiores. Estamos comprando carros maiores e mais pesados, então o tamanho e peso médios aumentaram. Os motores e transmissões que usamos são um pouco mais eficientes. E as duas coisas estão se cancelando. Então, a tecnologia está ficando melhor.
mas os quilômetros por litro não, porque estamos comprando veículos cada vez maiores e mais pesados. Então, temos uma escolha. Podemos dirigir veículos menores que usam menos combustível e jogam menos CO2 na atmosfera. Mas não é a escolha que fazemos. Mas talvez a maior barreira para reduzir o CO2 seja o crescimento econômico. A indústria americana usa mais energia do que em qualquer outro período da história. A Anderson Window Company, que faz janelas de energia, não é exceção. Mas, ironicamente, por causa do boom nos negócios, eles usam mais energia do que nunca. Por causa do boom econômico de 1990, os americanos estão entrando no novo milênio com uma taxa 20% acima de sua meta de Kyoto. Nos próximos 20 anos, a necessidade de energia do país vai aumentar em 60%. Vamos passar de 3 trilhões de quilowatts-hora atualmente para 4,6 trilhões de quilowatts-hora em 2020. Está falando da América? Dos Estados Unidos. Por que um país rico como os Estados Unidos precisa consumir mais energia? É uma questão de tudo que vemos ao nosso redor. Um computador na internet usa 1 kW por hora. E pense no aumento de quantidade dos computadores. Não apenas aqui, mas também em países modernizados e em desenvolvimento. Você vai começar a ter uma ideia de como será o amanhã. O total da energia consumida por toda a humanidade a esta altura é de cerca de 10 terawatts. Isso são 10 trilhões de watts. É nessa velocidade que a energia primária é usada. Essa é a velocidade na qual estamos queimando gás, petróleo e carvão. São 10 trilhões de watts. As projeções chamadas de projeções business as usual é de que, em 100 anos, a demanda por energia vai aumentar até um fator 4. Essas projeções revelam que o problema é realmente sério. O mundo precisa de alguma maneira estabilizar emissões de gás na atmosfera, ao mesmo tempo que planeja triplicar e até quadruplicar o uso de energia. Em 2100, o mundo que essas crianças vão habitar vai precisar de 30 ou 40 trilhões de watts. E para prevenir grandes formações de CO2, grande parte dessa energia precisa ser livre de carbono. A magnitude da tarefa é imensa. Se confrontar o problema honestamente, quer dizer, se realmente olhar para o problema e disser: o que eu quero é estabilizar a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera em 2 vezes o nível pré-industrial de CO2, isso é quase impossível. A menos que haja uma grande e verdadeira mudança no sistema de energia global, longe dos combustíveis naturais. Essa é a parte amarga da questão. Se a América consome cada vez mais quantidade de energia e se as nações em desenvolvimento estão seguindo os mesmos passos, então mais cedo ou mais tarde o mundo vai enfrentar um terrível desafio: encontrar um substituto livre de carbono para os combustíveis naturais. De onde virá essa energia? Alguns dizem que da tecnologia que já foi inventada, a energia renovável. Energia solar, energia do vento e biomassa ou material vegetal para ser usado como combustível. Eu acho bem provável que, a longo prazo, consigamos ter a maior parte de nossa energia vindo de fontes de energia renováveis. Outros dizem que o que precisamos é da expansão da energia nuclear, que também não produz CO2. Mas grupos ambientalistas não querem energia livre de carbono a esse preço.
A energia nuclear não tem parte nesse debate. Não temos uma maneira segura de nos livrarmos do lixo radioativo. Há alternativas mais limpas e o Greenpeace não concorda com o uso de energia nuclear. A energia hidrelétrica também vem sofrendo ataques ultimamente. A energia hidrelétrica em larga escala tem sido muito prejudicial aos nossos rios, principalmente no noroeste do Pacífico. Queremos acabar com a energia hidrelétrica e existem soluções mais limpas, como a energia solar e a força do vento. Então, vocês não querem carvão, não querem energia nuclear e nem hidrelétrica. O que resta? Tecnologias de energia renovável. Em décadas recentes, grandes passos foram dados no desenvolvimento de energias como a do vento. Buffalo Ridge, em Dakota do Norte, é um dos lugares onde mais venta nos Estados Unidos. Essa fazenda de vento vem fornecendo energia para Minneapolis há 2 anos. Southwestern Minnesota has some of the best wind characteristics of any site in the United States. O problema do vento é que ele sopra, em média, 25% do tempo. E sopra mais forte na primavera e no outono, quando nossa capacidade está mais baixa. Em nosso momento de pico, que é no verão e no inverno, muitas vezes ele produz 0. Então, não podemos contar com ele. Temos que esperar pelo vento. Se ele vier, ótimo. Se não vier, temos que abrir as válvulas com outras coisas. Não estarão todas no mesmo lugar, estarão espalhadas. O vento pode não soprar em Dakota do Norte, mas estará soprando no norte da Califórnia. E é quando tudo começa a ser mais previsível, conforme as empresas começarem a ter mais experiência com isso. Todos os especialistas com quem temos trabalhado concordam em que a Dakota do Sul, do Norte e o Texas têm vento suficiente durante o ano para suprir a demanda de todo o país. Agora, se o vento não soprar, podemos ter uma fonte alternativa, que seria a energia solar. Em funcionamento há 15 anos, a Sunray, na Califórnia, é uma das mais antigas usinas de energia solar do mundo. Seus 30 acres de espelhos capturam a energia do sol e a transformam em energia sem emitir CO2. Mas só gera energia quando o sol está brilhando. A usina de carvão pode gerar energia 24 horas por dia durante o ano inteiro. Aqui só podemos fazer isso quando o sol está brilhando, o que acontece com bastante frequência. Temos cerca de 265 dias de sol por ano. Mas se tiver algum tipo de nuvem, não há energia. Quando tem sol, a Sunray produz 30 megawatts de eletricidade. Mesmo sendo impressionante, não dá para competir com a usina de carvão que fica ao lado, que produz quase 800 megawatts 24 horas por dia, 365 dias por ano, por 1/4 do custo. A energia solar mostrou que pode ter um papel importante em locais específicos onde o sol é abundante, principalmente em países em desenvolvimento, em áreas que ficam longe da rede elétrica. A questão é se as energias renováveis poderão gerar as grandes quantidades de energia que a nuclear e a de carvão geram. Será que um dia poderão produzir os trilhões de watts que as cidades do mundo precisam? Será que vão conseguir substituir os combustíveis naturais? Muita gente quer acender as luzes à noite, e à noite o sol não brilha. As energias renováveis têm períodos, ou seja, não estão sempre disponíveis. E a densidade da força é baixa. Quer dizer que o número de watts por metro quadrado é muito baixo. E essa pode ser uma fraqueza crucial. Como a energia solar, a do vento e a biomassa são baixas, áreas muito grandes da Terra terão de produzir quantidades significativas de energia. Vai haver, inevitavelmente, uma certa quantidade de uso da terra associado à energia renovável, e para isso vai precisar de uma área muito grande. Se quiser gerar 10 terawatts de energia de biomassa, vai precisar de uma área que seja aproximadamente 10% do tamanho da Terra, da superfície terrestre.
E isso é muita coisa. É toda a terra que é usada pelo ser humano para a agricultura hoje em dia. Agora, se precisasse de 30 terawatts e quisesse isso com a biomassa, seria necessário um espaço 3 vezes maior. Então você pode imaginar um mundo onde as únicas coisas no planeta seriam seres humanos e trigo, e nós íamos comer o trigo e usar o trigo para fazer álcool para os nossos veículos. Mas não haveria nenhuma diversidade biológica, porque teríamos ocupado toda a superfície para fazer isso. Esse é o tipo de questão com a qual tem de lidar quando se fala seriamente em estabilizar o CO2 na atmosfera. A questão do uso da terra aumentou o entusiasmo dos grupos ambientalistas pela energia do vento. Recentemente, a National Audubon Society se opôs à expansão de fazendas de energia do vento no sul da Califórnia, pois ameaçam as populações de pássaros. O Greenpeace não quer ver todos os espaços cobertos de moinhos. Não é essa a questão e também não é o caso. Os efeitos de construirmos fazendas de moinhos na terra, comparados aos de ter que furar o fundo do oceano para retirar petróleo ou queimar montanhas de carvão, não se compara à construção de fazendas de moinhos de usinas solares. Os desafios de substituir combustíveis naturais em usinas elétricas são bem difíceis, mas cerca de 1/3 das emissões de combustível vem de nossos veículos. Cada litro de gás libera 2,5 kg de CO2. Os engenheiros buscaram alternativas para o petróleo. Alguns produtores imaginam que um dia os carros possam funcionar como esse modelo e usar hidrogênio como combustível. Em vez de motores de combustão interna, esse carro usa uma célula de combustível, um tipo de bateria que combina hidrogênio com oxigênio para produzir eletricidade. O lixo industrial, nesse caso, é apenas água. Já existem protótipos de veículos que usam hidrogênio como combustível. O desafio dessa visão do futuro é onde exatamente vamos encontrar hidrogênio. O petróleo vem da terra, o carvão vem da terra, o gás natural vem da terra. Está lá dentro e nós tiramos e usamos. Mas não há estoques de hidrogênio na terra, temos de fazê-lo. A boa notícia é que se pode extrair hidrogênio do gás natural. A ruim é que nesse processo o CO2 é liberado. Se você pega o gás natural e produz hidrogênio, está tirando o hidrogênio do gás natural, os átomos de hidrogênio, mas o átomo de carbono vai sair em forma de CO2. Para abrandar o problema do CO2, o hidrogênio teria de ser extraído não de um combustível natural, mas através da divisão das moléculas de água, usando energia livre de carbono. E é difícil saber como as fontes renováveis de energia, como a solar e a do vento, podem fazer isso na escala necessária. Se espera-se que elas gerem ao mesmo tempo a eletricidade mundial. Temos de pensar nas energias renováveis como um bom acréscimo, mas elas não vão suprir a grande demanda. O mais sensato no momento seria expandir todas as opções de energia que temos. Temos de olhar com mais atenção para a energia nuclear como uma séria opção para o futuro. Apesar de os entusiastas sonharem durante um tempo que a energia nuclear dominaria o mundo, nenhuma usina foi construída nos Estados Unidos desde os anos 70. Envoltas em controvérsia, muitas usinas do país serão desativadas nos próximos 20 anos. Mas, devido à dura realidade do aumento de CO2, alguns cientistas acham que devíamos dar mais uma chance à energia nuclear. Acho que o erro que cometemos foi que fizemos uma escolha irracional. O público decidiu que a energia nuclear é, de uma forma ou de outra, uma energia perigosa, e mais perigosa comparada a outras energias que usamos. Eles fazem confusão entre gerar eletricidade com energia nuclear e construir bombas e matar gente com energia nuclear. Mas mesmo supondo que o medo do público possa ser contornado, um grande e expansivo programa nuclear poderia substituir os combustíveis naturais? Os reatores nucleares usam urânio, um metal natural. Mas quanto durariam as reservas se tivessem de abastecer o mundo com seu atual consumo de 10 trilhões de watts?
Nós temos apenas 10 anos de energia U-235 de todas as reservas efetivas de urânio. Mesmo se olhar para as reservas, que são mais caras hoje em dia, nessa época a energia nuclear vai estar ficando consideravelmente mais cara. Você precisa ter 30 ou 40 anos com 10 terawatts, e se precisar de 20, 30 ou 40 terawatts por 100 anos, estará perdido. Reatores convencionais não podem resolver o problema, mas há uma possibilidade. Reatores de geração que transformam uma forma mais abundante de urânio em plutônio podem estender potencialmente a expectativa de vida nuclear como combustível por centenas de anos. Mas esse tipo de reator requer uma tecnologia muito complexa e, como produz plutônio, levanta sérias questões sobre proliferação nuclear. Então, hoje em dia, não há nenhuma pesquisa em andamento. A maior prioridade, e que não está sendo seguida hoje em dia nos Estados Unidos, é encontrar uma versão socialmente aceitável da energia nuclear. Essa é uma das maiores tragédias para a ciência atualmente. Não é necessariamente uma tragédia não estarmos construindo usinas nucleares por razões sociais e preocupação com a energia nuclear. O problema é que não estamos fazendo as pesquisas necessárias para descobrir uma opção de energia nuclear que seja socialmente aceitável. Hoje em dia, não há nenhuma tecnologia conhecida capaz de liberar a quantidade necessária de energia livre de carbono para estabilizar o CO2 na atmosfera. As curas mais citadas para o aquecimento global, melhorias na eficiência, energia renovável e nuclear, parecem não estar à altura do desafio. Mas nem tudo está perdido. Tente imaginar como era o mundo em 1899 comparado ao de hoje. Quais eram as tecnologias que os cientistas e engenheiros visionavam e o que realmente aconteceu? Eles não previram o cinema, nem o avião, nem os automóveis. Com certeza perderam as viagens espaciais, a energia nuclear, os radares e o laser. Então, há uma certa timidez na nossa maneira de projetar as tecnologias que podem abrandar o efeito estufa dos combustíveis naturais. Hoffert afirma que muitas das tecnologias de energia de hoje, como a nuclear e a solar, vieram de pesquisas militares e espaciais patrocinadas pelo governo. Então, talvez precisemos de um projeto Manhattan para descobrir tecnologias para combater o aquecimento global. Tecnologias que capturem a energia do Sol no espaço e irradiem para a Terra. Tecnologias como a fusão nuclear, que ofereçam uma energia ilimitada, livre de carbono. E mesmo tecnologias que extraiam o carbono de combustíveis naturais e levem-no de volta para o subsolo. E outras tecnologias que hoje em dia são inimagináveis. Mas não estamos fazendo nenhuma pesquisa séria para resolver esse problema. Quando eu digo problema, quero dizer como vamos abastecer o mundo a longo prazo com uma energia livre de carbono. Se os obstáculos tecnológicos para combater o efeito estufa parecem difíceis, os desafios políticos podem ser ainda maiores. Mesmo antes da Conferência de Kyoto começar, a ideia das reduções nos Estados Unidos já causava polêmica no Senado. As nações em desenvolvimento serão as maiores emissoras de CO2 nos próximos 25 anos. É uma loucura excluí-las de leis de controle de emissões. Como um tratado global de redução de emissões de CO2 pode ser eficiente se 130 nações não estão incluídas nele? Até senadores liberais preocupados com o aquecimento global concluíram que votar a favor do Tratado de Kyoto foi um suicídio político. O fato é que o nosso país pode controlar o aquecimento global sem causar um afundamento econômico. Existem 3 abordagens. Não podemos subestimar o poder dos interesses em Capitol Hill que se opõem a isso. Aos interesses dos empresários, trabalhistas e assim por diante. Até os republicanos, hoje em dia, preferem se declarar verdes e lutando por causas ambientais
do que colocar em risco suas campanhas indo contra grupos que são cruciais nessas campanhas. Numa rara demonstração de união, o Senado teve um resultado de 95-0, na votação que declarou sua oposição ao Tratado de Quioto. Os sim são 95, os não são 0. O resultado foi aprovado. Os cientistas que viam o tratado como um pequeno primeiro passo ficaram espantados. Não acredito que 95 senadores americanos achem mesmo que um país rico como os Estados Unidos não deva ter um papel de liderança, a menos que países pobres, como a Índia e a China, assumam responsabilidades iguais. Eu não acredito que 95 senadores americanos achem realmente isso. Quer dizer, se você acredita nisso, está dizendo que embarcamos numa incrivelmente egoísta visão de liderança. 2 anos depois de Quioto, nada aconteceu. Enfrentando uma certa derrota, a Casa Branca nem mesmo submeteu o tratado ao Senado para ratificação. Não há chance do Tratado de Quioto ser ratificado. Não vamos fazer isso. A ideia de baixar as emissões de dióxido de carbono nos Estados Unidos no ano 2010 para 7% a menos do que em 1990 é uma completa fantasia. Enquanto o Senado e a Casa Branca estão num impasse, num beco sem saída, o que o povo americano pensa e sabe sobre o aquecimento global? As pessoas, em geral, sabem muito pouco sobre esta questão. Elas sabem que emissões de monóxido de carbono de seus automóveis geram gases do efeito estufa em grandes porcentagens. Nossos estudos mostram que aproximadamente 50% da população atribui o aquecimento global à energia nuclear, por exemplo, o que é uma descoberta assustadora neste contexto em particular. Hank Jenkins é um cientista político que estuda a opinião pública sobre questões ambientais. Se perguntar para as pessoas no geral no que os cientistas acreditam, a maioria acerta. Por outro lado, não é muito difícil desfazer alguns conceitos. 1 ou 2 argumentos convincentes sobre o problema com a ciência associada às mudanças climáticas já é o bastante para criar um ceticismo substancial. Veja bem, existe uma extensão tão grande na flutuação natural de todos os atributos da Terra que eu não acho possível ter um programa de computador para lidar com eles. Acho que não dá para prever o que vai acontecer com o clima. Ninguém pode. Essa é a minha opinião. Um dia eles dizem uma coisa e no dia seguinte acontece outra. A guerra do Iraque com os poços de petróleo queimando sem controle era como se estivessem nos dizendo que teremos um inverno nuclear por causa de toda aquela fuligem. Parece que teremos de convencer as pessoas a acreditarem que essa é uma questão séria para a qual elas deveriam dar atenção. Você está brincando? Imagine que pudesse votar nacionalmente por um imposto que fosse cobrado sobre, digamos, a gasolina, e esse dinheiro fosse usado para pesquisas nesse assunto. Você votaria a favor desse imposto? De jeito nenhum. Você não votaria nisso de jeito nenhum. Eu queria saber por que o consumidor comum tinha que pagar por isso. Minha pergunta seria, é só daí que o dinheiro tem que vir? É uma questão que temos que responder, mas precisamos pagar por isso? Para uma mãe com 4 filhos, 50 centavos ou qualquer valor faz muita diferença. E você nunca ia saber ao certo se o dinheiro estava sendo usado nisso. Eu só não sei bem onde esse dinheiro seria usado. O argumento de que as nações ricas deveriam dar o primeiro passo não convenceu o Senado. Essa atitude reflete a opinião de um eleitor americano comum? Acho que não. Primeiro, as pessoas sempre podem recuar e dizer, não sabíamos que era tão ruim. E em uma questão que elas podem recuar, você não tem uma questão moral. É preciso ter uma questão moral para que comecem a aceitar que, na verdade, existem efeitos potencialmente perigosos e ainda nem chegamos perto. Durante as primárias na campanha presidencial,
Alguns observadores começaram a se perguntar se mesmo os mais ardentes defensores da questão do aquecimento global recuariam. Em seu discurso como candidato à presidência, Gore disse apenas uma frase relacionada ao aquecimento global. Desde Kyoto ele não fala muito nisso. Dizem que seus assessores temem que seja uma questão politicamente derrotada. Essa é a realidade prática de se concorrer à presidência. Quando você é um senador, pode fazer o que quer e dizer o que quer. É por isso que estou lutando. Temos de conseguir. É o que quero. Mas quando está numa posição em que pode fazer as coisas acontecerem, quando os refletores estão em você, quando quer ser presidente dos Estados Unidos, então tem que ser muito mais cuidadoso. Gore pareceu abraçar de repente a questão do aquecimento global, mais uma vez, reeditando seu polêmico texto de 1992 sobre a questão e dizendo que temos de tomar providências urgentes. Em Mauna Loa, no Havaí, os cientistas continuam medindo o aumento de nível de CO2 na atmosfera. Muitos cientistas se conformam de que o Tratado de Kyoto falhou. No entanto, uma coisa é certa. A quantidade de CO2 entrando na atmosfera vai continuar a aumentar. E com o tempo, o impacto sobre o tempo vai ser claro. O que tememos é que, se a Terra aquecer muito, vamos estar entrando num território desconhecido. Se o aquecimento chegar a 5 graus, acredito que grande parte do gelo da Antártica vai se soltar para o oceano e derreter, fazendo com que o nível do mar suba muitos metros. Além da subida do nível do mar, muitos outros efeitos podem ocorrer. Aumento na frequência de fortes tempestades. Disseminação de doenças infecciosas pelo mundo. Grandes secas, fome e miséria. A destruição de espécies e habitats. Todas essas coisas são possíveis. Mas também pode ser que a mudança seja mais branda. Eu acredito que daqui a 50 anos estaremos vendo evidências claras da mudança do clima causadas pelo ser humano. Vamos ter mais conhecimento de sua extensão e saberemos se vai ser enorme ou pequena. Não sei se teremos evidências claras daqui a 20 anos. Acho que ainda vão existir argumentos substanciais. Ainda vai haver gente dizendo que é uma variação natural. Mas aos poucos, acho que as pessoas vão reconhecer que algo estranho está acontecendo com o tempo. E talvez então possamos fazer alguma coisa a respeito. Está distante e por esse motivo é difícil. Mas não está tão distante assim. Se eu tivesse um neto hoje, ele não teria minha idade até 2062. Não é tão longe assim em termos de gerações de pessoas que estão por aí. Então você pode se preocupar com essas questões por causa de pessoas que conhece. Estamos na era do combustível natural na história humana. Se a humanidade vai ter um futuro neste planeta, é inevitável que tenhamos que encontrar outras fontes de energia. O que está acontecendo conosco é que temos que tomar essa decisão no século XXI. Mas poderíamos adiá-la para o século XXII, não fosse o efeito estufa. Acho que é um problema muito difícil e eu não apostaria que vamos resolvê-lo. Acho que é extremamente difícil, mas vale a pena o esforço de trabalhar duro. Encontrar uma maneira de resolver isso, porque estaremos mudando a Terra para todas as gerações futuras. Versão brasileira Audio News.